Fala pessoal, estamos aqui no segundo episódio, Vida com Propósito, novamente no podcast do GED, e hoje iremos abordar assunto que é o tema principal dessa primeira temporada, e aí a gente vai entrar em outros assuntos, mas aí a gente vai no decorrer. E hoje, presença ilustre, tá? Preletor, amigo, pai, esposo, tudo que você pode imaginar, meu amigo Diego Douglas está aqui comigo hoje. Diego Douglas, obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui juntamente comigo nesse podcast, nessa primeira temporada. E aproveitando, conta um pouquinho pro pessoal, quem é Diego Douglas? Primeiramente eu quero agradecer, né? Tô muito alegre, muito contente de estar aqui. Tô muito nervoso. Não, nunca participei do podcast. Então, o nível de ansiedade tá lá em cima. Mas eu espero que aquilo que a gente vai tratar aqui possa ser bênção para quem estiver assistindo, ouvindo, e possa agregar muito. O Diego é um jovem chamado por Deus, tirado de um contexto adverso, de uma família desestruturada, cujo Deus deu um propósito. Então, sem um propósito, Diego não é nada. Diego é alguém que escolheu viver o propósito. Então, Amém. A gente entende que hoje nós temos exercido isso de maneira bem forte na pregação, mas não só dentro de quatro paredes, como em todos os ambientes a gente tenta viver aquilo que Deus nos chamou para poder viver. Sim. Então, Diego é esse jovem aí. E aproveitando, já vamos dar início ao tema, como você acabou de falar, que você nasceu numa família desestruturada. Conta particularmente para você, e depois você coloca um pouquinho de embasamento bíblico. Para você, o processo do nascimento é como? As pessoas escolhem nascer? Objetivamente não, né? A gente não escolhe nascer. Agora, a questão do processo do nascimento, eu penso que é uma consequência de casualidades, de acontecimentos que acabam decorrendo ali o nascimento. Agora, um ponto de vista nós observarmos mediante esse assunto é que a soberania de Deus, ela se revela no nascimento de alguém, né? Mesmo essa pessoa sendo fruto, às vezes, de um abuso, de alguma coisa violenta e truculenta, a soberania de Deus se revela quando Deus dá um propósito para essa pessoa. É interessante porque lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor demonstra essa soberania quando ele disse para Jeremias, antes de você ter forma, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você sair da madre, ou antes de você nascer, eu o santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Ou seja, eu já te conhecia antes do seu nascimento. Forte. E eu já tinha revelado um propósito para você. Você não tinha forma, eu te conhecia. E antes do seu nascimento eu já tinha um propósito. Então, as pessoas não escolhem nascer, e a nossa geração, por muitas vezes, mediante um sentimento de revolta, usa isso até para poder afrontar os pais, né, e tentar justificar suas atitudes. Eu não pedi para nascer. Só que, na verdade, mesmo nós não tendo a escolha de nascer, a nossa vida é sim uma oportunidade de Deus ser glorificado e Deus revelar a sua grandeza através do propósito que Ele tem para nós. Forte. E aproveitando sobre essa questão, que a gente não escolhe, mas quando a gente nasce, a gente tem essa opção ou o nosso propósito já é traçado? Olha, é muito complicado a gente falar de propósito, por quê? Porque é um assunto, e não aqui menosprezando ou criticando a área coach, né? Mas é um assunto muito inerente dessa área. Então a gente tem dificuldade de falar hoje sobre propósito, mas quando eu leio a Bíblia desde Gênesis, eu vejo um Deus de propósito. E aí eu penso que à medida que nós vamos vivendo, à medida que nós vamos escolhendo aquilo que Deus vai colocando no nosso caminho, esse propósito ele vai acontecendo. Alguns desdobramentos vão ocorrendo, e o propósito ele vai se manifestando. E na maioria das vezes a gente trata essa questão de propósito intrinsecamente a nós, né? É uma coisa para o meu ego, para o meu bem, para mim ser feliz, para que eu possa me sentir realizado. Mas na minha visão, o propósito está muito mais ligado ao que Deus tem para mim do que aquilo que eu quero viver. Para mim, propósito é um porquê, é viver o porquê de Deus na minha vida. Né? Jesus é o maior exemplo que nós temos de alguém que viveu o propósito. E se você pegar todas as falas de Jesus, toda a jornada, toda a peregrinação de Jesus, o que ele deixou, para mim nada ecoa tão alto essa questão do propósito
do que quando ele diz, se o grão de trigo não morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer, ele gera outros. Então, às vezes, alguém está olhando para essa questão do propósito e pensando no que pode ganhar e conquistar. E a pergunta de Deus que não quer calar é, você está disposto a morrer para viver o que eu tenho para você? Você está disposto a renunciar para viver o propósito? E essa renúncia vem com os desdobramentos da vida. Você vai vivendo e ali você vai entendendo o que Deus tem com você, o que Deus quer fazer através de você e sempre culminando para a glória de Deus. E aí a alegria é nossa, mas a honra e a glória pertencem a Deus. Então posso dizer que de acordo para você viver o seu propósito com Deus, você tem que passar a fazer as escolhas certas? Sim. Principalmente, ou a primeira seria andar na palavra. Tentar basear a sua vida na palavra. Tá? Porque, na verdade, você pode viver um propósito que você encontrou de alguma forma. Eu me encontrei esse propósito de ser isso, de fazer aquilo. Agora, se nós estivermos falando de propósito de Deus, algo que vem de Deus, você vai encontrar a partir do momento que você começar a organizar a sua vida. A partir do momento que você começar a estruturar a sua vida. Enfaticamente, a gente fala a respeito da lei da semeadura nos nossos cultos. Né? A gente colhe o que a gente planta. Então, se você quer colher propósito, naturalmente você precisa plantar sementes que te levarão ao propósito. Você precisa ter atitudes que te levarão ao propósito. E aí, é muito importante, Gediael, a gente olhar para isso num caráter comportamental, por quê? Porque desejar, todo mundo deseja. Eu quero viver o propósito, eu vou organizar minha vida, vou viver na palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. Só que às vezes os comportamentos não mudam, né? E Jesus disse que aquele que ama as palavras dele e as praticam é digno dele. Então, não é só ouvir a palavra, é praticar com essa perspectiva. Eu vou fazer o que está na palavra para colher o que está na palavra e o meu propósito vai vir nisso aí. Em nome de Jesus. Amém. E a gente tem visto que você está nesse propósito aí. Amém. Realmente, amém. Qualquer lugar que você chega, a gente vê uma palavra, igual no episódio anterior, o pastor até comentou, que você tem que ter leveza. Quando você reconhece que você está no propósito, você tem que ter leveza naquilo que você faz. Com certeza. E a gente consegue ver isso através da sua administração, qualquer lugar que você vá. A energia que você carrega, a luz que você transmite isso. Meu amigo é isso. Meu amigo é bênção. Amém. Meu amigo é bênção. Diego Douglas, salve esse nome aí, que isso aí vai chegar em Gideões. Amém. Eita glória. Palavra profética. Recebe aí, varão. Amém. Recebe aí. Amém. Se Deus quiser. E aproveitando também, de acordo com cada propósito, igual a gente vem falando desde o início do episódio, vai levar a gente aonde? O destino do propósito. A gente pode pensar nesse destino como um lugar, igual você acabou de comentar, né? Vai pregar nos Gideões, né? É uma questão que muitos pregadores sempre almejaram. Eu, particularmente, apareceu a oportunidade, eu vou aonde Deus permitir que eu vou. Mas não chega a ser um objetivo meu. Porque eu penso que o destino do propósito, ele não pode ser um lugar. O destino do propósito, ele pode ser, por exemplo, o que foi tratado aqui no outro episódio. Consciência limpa, fazer tudo com a consciência limpa. Você deitar a sua cabeça no travesseiro e parar para pensar que tudo que você está fazendo o máximo com aquilo que você pode, sem prejudicar ninguém. Uau. Sendo sincero na palavra, sem distorcer a palavra. Vamos falar dentro do meu contexto aqui, o contexto da pregação, sem distorcer a palavra, sem se preocupar em angariar para si seguidores. Né? Que às vezes a gente tem hoje muitas pessoas que estão saindo da pregação genuinamente bíblica e pentecostal para poder, de repente, trazer mensagens de efeito. Porque aquilo garia para si o quê? Seguidores, like na internet. Então, eu penso que o destino do propósito é justamente ter a consciência limpa. Estou fazendo o máximo com aquilo que Deus me deu, estou sendo sincero diante de Deus. Né? Os lugares que eu vou chegar é consequência. E tendo o pensamento de que talvez Deus vai me levar em lugares com maiores ascensões, em lugares com menores ascensões, mas eu vou servir do mesmo modo, estando em lugares mais altos ou lugares mais baixos. E aí, eu vou só contar uma experiência, Gediael, você me permite aqui rapidinho? Por favor. Porque essa questão de propósito ela é muito interessante, porque durante muito tempo na minha vida, o meu propósito era pregar. Eu tratava pregar como o meu propósito de vida.
E aí, quando não tinha agenda ou quando não tinha oportunidade para pregar, eu sofria muito com isso. Sabe? Ah, não, tá num púlpito, falar 40 minutos, ser convidado e tal, é o meu propósito. Eu fui trabalhar no setor uma vez num lugar, e aí eu trabalhando na recepção de um prédio, aí uma missionária trouxe uma mulher de outra cidade, que o filho dela ia consultar no prédio que eu trabalhava. E aí nós ficamos ali alguns minutos conversando, 1 hora conversando, 2 horas conversando, porque elas chegaram mais cedo e tal, vieram de ônibus do governo. E ali, conversando com aquelas mulheres, depois, resumo da história, elas saíram daquele lugar, foram embora, foram numa lanchonete, e nós conversamos sobre propósito. E aí passou algumas horas, na recepção entrou uma senhora desesperada e gritando: eu gostaria de falar com o Diego. Aí eu assustei. Eu gostaria de falar com o Diego. Aí eu falei, não tem nenhum doutor aqui, Diego, não tem nenhum médico aqui, Diego. Qual Diego a senhora quer falar? Não, eu quero falar com um porteiro, com um recepcionista, com um rapaz que trabalha nesse setor aqui, um vigilante, alguma coisa chamada Diego. Eu falei, então sou eu. Aí eu falei assim, o que a senhora quer que eu possa ajudar a senhora? Ela falou assim, não, porque eu tava numa lanchonete e do meu lado, na mesa do lado, tinha 2 mulheres conversando a respeito de um rapaz que elas conversaram durante 2 horas. E o quanto essa conversa trouxe paz e serviu de ânimo para elas. E eu preciso conversar com esse rapaz e receber da mesma mensagem que esse rapaz entregou para elas. Porque eu acabei de perder o meu marido com câncer. E eu tenho um filho de 17 anos e ele quer se afastar do Senhor. E eu preciso ouvir uma mensagem vinda desse rapaz para mim poder ter descanso. Naquele momento, o Senhor me fez lembrar da mulher samaritana, que após conversar com Jesus, ela saiu por Samaria anunciando que tinha encontrado o Messias. Então, o propósito, você pode viver em qualquer lugar. E naquele dia Deus me falou, Diego, o propósito está muito ligado a transbordar na vida de alguém, a impactar a vida de uma pessoa positivamente com a mensagem que nós carregamos. Então, hoje, se tem agenda, eu estou feliz. Se não tem agenda, eu estou feliz. Se eu sou convidado para poder falar, eu estou feliz. Se eu não estou convidado, eu estou feliz. Porque o meu propósito não se restringe ao altar. Eu falo de Jesus aonde eu puder e aonde eu puder impactar e transbordar sobre a vida de alguém através da mensagem do evangelho, assim eu vou fazer. Isso é o propósito. Isso é o propósito. Forte, forte, forte. No... Amém. Um testemunho lindo, tá? De propósito, bem resumido, né? De afirmação, não, de afirmação. Né, de afirmação, que realmente era o que você precisava ouvir naquele momento. Virou na minha mente, uma chave virou. Antigamente eu não gostava de ouvir essa palavra propósito. Né? Eu tinha repulsa a essa palavra, porque o coach fala muito e tal. E aí, propósito. Nesse dia Deus me explicou, Deus falou comigo que é, de fato, viver o propósito para um cristão, para alguém que nasceu de novo. É forte. É forte. Então, até depois desse acontecimento, teve uma ruptura do que você entendia como propósito, do que é o propósito e como você vive o propósito hoje. Foi um divisor de águas. Talvez antes propósito para mim estava muito ligado a ganhar. O que eu ganharia. Hoje, propósito para mim está muito ligado ao que eu vou perder para fazer o outro ganhar. Forte. É algo que eu vou deixar de fazer para poder servir da melhor maneira possível, sabe? Então eu penso que para isso nós somos chamados. Não biblicamente falando, mas trazendo uma mensagem. Eu penso que Deus nos criou para podermos produzir, transbordar e desfrutar. Uhum. Nós estamos diante de um contexto de uma nação muito preguiçosa. Então quase ninguém quer produzir. Transbordar, às vezes não acontece porque o povo é muito egoísta. Mas o desfrute todo mundo quer, Gediael. Todo mundo quer desfrutar. Na hora do bem bom, todo mundo quer. Na hora do bem bom, todo mundo quer. Só que se você não produzir, como que você vai transbordar sobre a vida de alguém? E se você não transbordar sobre a vida de alguém criando conexões, como que você vai desfrutar? Se eu estou aqui hoje desfrutando deste momento com você, foi uma conexão que nós criamos. E em algum momento eu transbordei sobre a sua vida e você transbordou sobre a minha vida. Enquanto eu produzia algo, enquanto você produzia algo. É isso. Então é um processo, né? Aí você entra mais uma vez em uma mensagem de coach meio cristã, mas a gente tem que falar. Não vive o propósito quem não suporta ou quem não passa pelo processo. Exato. Para chegar no final, você tem que passar Todas pela as rua. coisas têm um processo antes para acontecer. Uhum. Todas as coisas. A gente tendo a oportunidade de ver o desdobramento ou não, tudo que acontece tem um porquê. Nada acontece do acaso. Tudo tem um porquê.
Então, tudo que você vai fazer, faça com excelência para Deus. Faça com excelência. Então, é mais ou menos isso. E aproveitando sobre esse quesito que a gente acabou de abordar, e sobre a questão do livre-arbítrio, que você falou que escolhas te levam a viver o seu propósito. Se nós formos entrar dentro de um contexto teológico, gera muita polêmica, né? Esse assunto, né? Mas a gente tratando de uma maneira bem superficial e lembrando que é um parecer meu, eu penso que, né? Eu penso que às vezes as pessoas não entendem a aplicabilidade ou onde se aplica o livre-arbítrio, tá? A liberdade de escolha, né? Onde se aplica a liberdade de escolha? Nós somos livres no momento de escolhermos qual semente nós queremos semear. Mas na hora da colheita, nós somos escravos da semente que nós semeamos, tá? Então, se tem uma questão importante sobre o livre-arbítrio aí, e dentro desse contexto do propósito, é atentar à semente que nós estamos escolhendo para poder plantar. Né? Atentar àquilo que nós estamos semeando, porque a colheita é uma consequência. Então, você quer viver o propósito? Plante atitudes que te levará a viver o propósito. Você quer viver mais de Deus na sua vida? Plante comportamentos e atitudes que vai fazer você viver mais de Deus na sua vida. A gente fica procurando segredo, mas eu gosto muito de uma citação de um sociólogo chamado Daniel Chambly, que após estudar alguns homens de sucesso, ele chegou a uma conclusão interessante. Né? Ele disse assim que o sucesso nada mais é do que um composto de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário. Fazer o que precisa ser feito. Quer viver com excelência? Faz o que precisa ser feito. E você vai viver o propósito de maneira excelente. Uau. E como saber se eu estou vivendo esse propósito? Eu acompanhei o outro episódio, né? O primeiro episódio. E eu acompanhei pessoalmente aqui. Né? Pra você em específico. Não tem como eu fugir disso, tá? Eu acho que a maneira de você ter a certeza de que você está vivendo o propósito de Deus, você está na direção certa, consciência limpa ao deitar-se, sabe? O favor de Deus, não estou falando aqui que Deus ele abandona alguém que de repente por determinada atitude ou quando desvia um pouquinho do caminho ali, mas eu acho que quem escolheu viver o propósito, ele caminha em um ambiente de dependência de Deus, onde o favor de Deus se manifesta de maneira muito clara. Então a gente tem essa percepção, tá? Às vezes, coisas pequenas, por exemplo, um dia eu fui trabalhar o domingo e eu falei, nossa Deus, hoje a minha alma está muito abatida e eu queria cultuar. E para quem não sabe, eu trabalho até às 19 horas, um domingo sim, um domingo não, por escala. Então, no dia que eu trabalho, na maioria das vezes eu não consigo cultuar. E um dia eu estava trabalhando e eu falei, Deus, eu queria cultuar, minha alma está abatida hoje. Minha alma só se alegraria se prestasse ao Senhor um culto. E aí o supervisor foi no meu setor de trabalho e falou assim, Diego, nós estamos com outro setor precisando de alguém, eu vou te levar, vou mandar outro rapaz para cá, porque lá precisa de um rapaz mais experiente. Aí ele me levou para outro setor. Lá é até 2 horas após o término, eu vou te pegar de volta e trazer para o seu setor. Falei, beleza, porque você tem que cumprir a carga horária. E aí eu fui lá, trabalhei no outro setor, deu 2 horas, liguei pro meu supervisor. Ele falou, rapaz, eu tô aqui em Venda Nova almoçando agora. Você aguarda aí que eu vou te pegar e vou te levar de volta pro seu setor. Aí eu falei, que horas que acaba o seu horário de almoço? Ele falou assim, daqui 1 hora. Eu falei, o setor tá fechado, eu tô na rua, eu vou ficar na rua te aguardando. Aí, Diego, você quer saber? Vai embora para casa, vai descansar, vai embora para casa. Naquele momento ali, eu lembrei da oração que eu tinha feito de manhã, quando eu estava indo trabalhar, falando que queria cultuar ao Senhor, porque a minha alma precisava daquilo. E naquela noite, eu fui para o culto receber de Deus e fui adorar ao nome do Senhor. Então, quando você vive o propósito, esses favores de Deus se manifestam e você tem a percepção, eu estou no caminho certo. A consciência está limpa, a graça de Deus está sobre mim, a unção de Deus tem me acompanhado e esse ambiente de dependência demonstra isso. Uau. Você está no caminho certo. É sempre assim. Vai caminhando que Deus vai preparando tudo. Não, é forte, é forte. Amém. E aproveitando sobre isso, que a gente comentou sobre todo o episódio, que tudo é um propósito de acordo com as suas escolhas. Como é o processo da morte? Tudo acaba quando você morre? Você morre antes do tempo? Ou tudo há tempo para tudo? Tá, vamos lá. Biblicamente falando, há um tempo para todas as coisas, né? Para todo propósito debaixo do céu.
né? Agora, talvez, vamos sintetizar melhor aqui essa pergunta, ou talvez me responda se eu entendi corretamente. A morte, ela tá determinada ou ela é fruto do acaso? É por aí que nós queremos... É isso aí mesmo. A morte é algo por exemplo, determinado... A morte, ela é a predestinação ou ela vem de acordo com as suas escolhas? Mais uma vez, se a gente entrar dentro de contexto teológico, tem discussões, né? A gente tem polêmicas aí. Coloque o teológico e o seu próprio. Vamos pelo meu próprio, tá? Para evitar que... Claro. Eu penso que a morte, ela acontece de maneira natural, dado alguns eventos específicos, tá? É importante o nascido de novo, alguém que agora vive para Cristo, alguém que vive o seu propósito de Deus, né, na sua vida, ele ter uma visão muito mais além disso, né? Não se preocupar demasiadamente com isso. A morte vai vir como? Como que eu vou morrer? Eu vou morrer, tá determinado o dia da minha morte, tal. A nossa jornada, ela continua. A nossa jornada, ela continua. Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a morte é só um detalhe onde todos nós passaremos, dado algumas casualidades da vida, consequência de algo, né? Vai ocorrer de maneira natural. E aí todos nós estaremos diante de Deus. Então, eu, Diego, penso que a morte, ela ocorre de maneira natural. É consequência. Não penso que está determinado. Penso que a soberania de Deus, uma vez mais, se revela e Deus tem o conhecimento de quando ocorrerá. E quando a gente morre, tudo acaba? Não. A resposta está aí. Não acaba. Por que não acaba? Porque estamos aqui de passagem, né? Entregamos a nossa vida a Cristo, na certeza de que estaremos morando com Ele na Nova Jerusalém. Amém. Né, o adorando. João, muita gente usa disso, né, falando que aquilo que está em Apocalipse é uma linguagem figurativa, porque as palavras de João não poderiam relatar o que tem lá. Mas eu olho às vezes por outro ângulo, né? 1 Coríntios diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e jamais penetrou do coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que aí no contexto do texto a gente tem um entendimento que nós vivemos isso hoje. Nós vivemos isso agora. Se nós vivemos isso agora, Gediael, imagina o que está preparado para nós lá. É forte. Imagina o que está preparado para nós lá. Né? Paulo, ele diz, conheço um homem que se no corpo não sabe dizer, se fora do corpo também não, mas que foi assunto aos céus e viu coisas inefáveis que não é lícita aos homens contar. Talvez Paulo não quis comprar uma briga de tentar explicar o que ele viu lá. Então eu tenho essa esperança dentro de mim. A morte não é o fim, mas ela é um processo onde vai me levar à melhor fase da nossa existência, né? Que vai ser estar com ele lá. O nosso destino final. Nosso destino final, exatamente. Forte. Então todo esse processo é justamente para chegar no destino final. Para chegar no destino final. Exatamente. E quem ainda não entregou sua vida a Cristo, muda de direção e vem para o mesmo destino que nós estamos indo, né? Estamos caminhando para isso, né? Essa é a nossa esperança. Exato. Essa é a nossa esperança. A tumba está vazia. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Amém. Né? E é nisso que nós cremos. Se lá no mundo o discurso é a esperança é a última que morre, vai até o fim, o nosso discurso é diferente. A esperança morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Amém. E está viva para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa. E é por isso que talvez aí é o que mais me motiva a viver no propósito de Jael, porque eu vim de uma família muito desestruturada. E se eu fosse aquela pessoa que olhasse para as circunstâncias e usasse como desculpa, eu falaria, não, eu não vou viver o meu propósito, não, olha a situação que eu vim, olha a família que eu vim e tal. Mas a partir do momento que a mensagem penetrou no meu coração e eu vi que o que há de melhor está por vir se eu estiver em Cristo, aí nada nos abala. Te segura nada mais. nos segura. E conta um pouquinho pra gente, aproveitando também um pouquinho sobre o Diego Douglas. Como é que foi esse relacionamento? Você que é um homem casado, pra quem não sabe, e é pai. Amém. Como é que é hoje você entender que você teve um processo, hoje você tem um filho, hoje você tem uma esposa. Como é que é ensinar o seu filho a passar pelo processo? Olha,
vou resumir tudo, sintetizar. Uhum. Melhor forma de ensinar é o exemplo. Melhor forma de ensinar é o exemplo. O exemplo, ele coloca raízes aonde as palavras não colocam. A melhor forma de ensinar é o exemplo. Né? A gente já teve algumas experiências muito boas com o Arthur em relação à oração, em relação a ele tomar iniciativa para orar, para ser curado, a ele tomar iniciativa para adorar no culto, para dar glória a Deus, para poder ter liberdade de se entregar ao Senhor. E isso vem muito pelo exemplo. Eu particularmente, eu tenho que ser mais incisivo nisso. Minha esposa, realmente, ela é mais. Né? Ela cobra mais dele. Mas o exemplo é a melhor maneira de ensinar. Ele arrasta. Uhum. Né? Então, hoje, sendo pai, eu falo... O conselho que eu dou para todo mundo em relação a como implantar a semente nos filhos dê o exemplo. Permita que os seus filhos te vejam orando. Permita que os seus filhos te vejam buscando, clamando. Permita que os seus filhos te vejam lendo a palavra, estudando. Eu acho engraçado que às vezes o Arthur vem pra mim e fala assim: papai, vamos jogar videogame, você só sabe ler e estudar, você só fica no computador estudando. Aí eu falo: Arthur, eu tenho agenda hoje. Lá, então vai lá, pai. Depois nós jogamos videogame. Né? Então ele já entende isso. Ele já entende isso. E aí eu tava dando uma aula esses dias online, no escritório lá em casa, e aí eu fechei a porta pra ele não me atrapalhar. Quando acabou a aula, que eu abri a porta, ele tava com o ouvido na porta. Assim, e aí, quando eu abri a porta, ele falou assim: um dia eu vou dar aula igual o senhor dá. Eu vou ensinar igual o senhor. Que aula boa, que aula gostosa. Isso é muito bom. E imagino que o coração do pai fica alegre, né? Não Ver que o menino tá caminhando como? Não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor. Eu lembro que quando minha esposa entrou em trabalho de parto, o pastor que levou a gente até a maternidade, ele foi muito cirúrgico e ele foi muito feliz em suas palavras. Eu perguntei pra ele, porque a ficha só caiu quando a minha esposa entrou em trabalho de parto. E eu perguntei pra ele, assim, eu falei: ó, pastor, qual que é a sensação de ser pai? E ele foi muito sucinto, ele falou assim: Diego, é indescritível. É indescritível, e realmente não tem palavras que descrevam. Você tá vivendo o seu propósito, só isso que eu posso te falar, velho. Amém, amém. E aproveitar pra concluir esse nosso vídeo, fale pra pessoa que viu, que olhou hoje e sentiu no coração. Deixa uma mensagem pra quem está nos vendo hoje. Quero agradecer por poder estar aqui. Obrigado, espero que eu tenha conseguido transmitir mensagens claras. É a primeira vez que eu venho no podcast. Não. Que Deus te abençoe, que Deus prospere esse trabalho em nome de Jesus. Quando ficar famoso, lembra de nós em nome de Jesus. Não, estaremos juntos, meu amigo. Agora, em relação à mensagem que eu deixo, viva de maneira intensa aquilo que Deus tem para você. Busque viver intensamente aquilo que Deus tem para você, tá? Eu penso que às vezes a gente se preocupa demais com o topo da escada e a gente não para pensar que só precisa subir mais um degrau. Você não precisa orar 5 horas, você não precisa ser o santarrão. Você precisa viver mais aquilo que Deus tem para você. Se dedicar mais àquilo que Deus tem para você de maneira gradativa. E as coisas vão acontecer naturalmente, né? Às vezes eu falo para alguns jovens, eu penso que todo jovem, principalmente jovem, deveria tirar um ano sabático. Durante um ano, eu vou ser fanático pela igreja, eu vou ser fanático por Jesus, eu vou ser o primeiro a estar na igreja, eu vou ser o último a ir embora da igreja, vou estar envolvido em todos os trabalhos, não quer saber de outra coisa, porque raízes ali serão plantadas que nada vai conseguir abalar. Então, viva intensamente aquilo que Deus tem para vocês. E as recompensas virão de maneira natural. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, Diego, pela disponibilidade de vir no nosso podcast. Que Deus continue te abençoando. Amém. A gente sabe que esse aqui é só início. Você Amém. alcançará voos altos, Amém. tá, meu amigo? Deus abençoe. Nós alcançaremos. Se Deus no propósito. No nosso propósito. Amém. Em nome de Jesus. Fica aqui, pessoal, mais um episódio. Pra você que viu até agora, curta, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, podcast do Jeito. E até a próxima.